O Fantasma de Karnak, escritora Eliana Machado. No céu azul celeste, as nuvens carregadas de um branco imaculado desfilavam tranquilas naquele fim de tarde estival. Fazia 22 graus imutáveis no mês de julho naquela região. Um grupo de cerca de 20 pessoas, entre adultos e crianças, esperava pacientemente a chegada de Mário, o guia, quem lhes abriria as portas do assentamento e lhes permitiria pisar no sacrossanto sítio arqueológico de Kermário, um dos 4 alinhamentos milenares da cidade de Karnak, além de tocar uma das mais fabulosas e enigmáticas obras humanas e fazer algumas selfies. Erigidos pelos grupos humanos do período neolítico, naqueles 4 sítios dormiam, havia mais de 7.000 anos antes da nossa era, os 3.000 gigantes de pedra, plantados em terra firme de que se tem notícia na região. Recentemente, outros megálitos haviam sido localizados a poucos metros dali sob as águas da bela costa esmeralda da Bretanha francesa, o que aumentava não somente o número de menires bretões, como também o mistério que envolvia a sua edificação. Do lado exterior da cerca do alinhamento de Kermário, podia-se avistar ao longe, na parte esquerda, onde os megálitos de granito atingiam a imponente altura de 3 metros. Esse grupo de pessoas que havia terminado a visita de 1 hora e voltava em fila indiana por um caminho estreito, onde abundava livre a espinhosa vegetação de tojos. O encanto violeta das pequenas urzes aportava uma delicada nota colorida ao cenário pétreo dos célebres menires. O grupo saía pouco a pouco, algumas pessoas com canelas e pernas arranhadas, mas todas parecendo satisfeitas. Quando a última visitante das 4 da tarde havia finalmente saído, o segundo grupo do dia entrava no local em silêncio, como quem entra em um cemitério. Talvez pelo respeito ante tamanha obra, ou quem sabe por um simples acanhamento devido ao seu quase total desconhecimento da origem da humanidade, principalmente em relação à história daquele intrigante lugar. O guia os reuniu logo na entrada, apresentou-se, contou alguns detalhes sobre o porquê de terem cercado Kermário e pediu que os visitantes tomassem cuidado com os espinhos e seguissem pela trilha estreita a fim de proteger não somente o solo e a vegetação locais, como também a pele. Em Karnak, algumas pessoas pagam pela visita guiada só para poder ter acesso ao lugar, mas sem seguir o grupo nem se interessar pelas informações dadas pelo guia. Hoje em dia, o parco conhecimento que existe sobre a história desses monumentos pode ser facilmente encontrado na internet que, contrariamente ao guia, não esquece de mencionar nenhum detalhe conhecido. Goven era o tal elétron livre da última visita guiada daquele dia. Enquanto o grupo acompanhava o guia como em um sistema onde os planetas giram em torno de uma única estrela, o jovem Goven driblava os espinhos do mato que cresciam pelo sítio. Escolhia um menhir e o analisava de cima a baixo, da direita para a esquerda, de frente para trás. Tocava-os e raspava-os discretamente com as unhas, evitando os olhares do guia e dos visitantes. Nenhuma inscrição, nenhum desenho em nenhum dos menires. Ficou decepcionado. Mas, se tivesse escutado a resposta de Mário à pergunta de uma visitante brasileira, teria compreendido que, em 6.000 ou 7.000 anos de intempéries, seria mais do que normal que possíveis inscrições ou desenhos pudessem ter desaparecido, como acontece com qualquer tipo de rocha.
Também teria aprendido que alguns megálitos da região ainda apresentavam desenhos de machadinhas e serpentes e inscrições de origem que haviam sido preservados porque se encontravam dentro de um dômen que, por sua vez, estava dentro de um tumulus ao abrigo do vento, das chuvas e das geadas. Essas pedras podem ser vistas atualmente no Museu da Pré-História de Karnak. A visita terminou e Govan se reuniu com o grupo para a saída, decidindo voltar sozinho à noitinha para ter uma percepção distinta daquela arquitetura neolítica composta de 1029 monólitos repartidos em 10 linhas. Eram 10 horas da noite, mas a luz do dia persistia no céu quando Govan entrou com sua bicicleta pela avenida Lady Lemenec, lá onde se encontravam os menires. Não havia nenhum carro no estacionamento ao ar livre que circundava o lugar onde jaziam os blocos de pedra. Govan não avistou nenhum carro patrulhando o local. Definitivamente, o povo ali parecia ser bastante bem educado e respeitador dos vestígios do passado. Foi até o portãozinho por onde tinha entrado naquela tarde, encostou a bicicleta na cerca e desceu, surpreso de ter visto um senhor do lado de dentro do local. Boa noite. Boa noite. O senhor é o guardião dos menires? Eu mesmo. Em que posso ajudar? Meu nome é Govan. Estive aqui esta tarde e quis voltar para ver como era a paisagem de noite. Sei, você fazia parte do grupo de visitantes do Mário, não é? Isto mesmo. O senhor vai me desculpar. Sei que deve ser seu colega de trabalho, mas para dizer a verdade, fiquei meio decepcionado com as poucas informações interessantes que ouvi dele. Eu não estava esperando nenhuma novidade grandiosa, mas ele só comentou trivialidades. Logo no começo da visita, ficou uns 10 minutos explicando por que haviam posto uma cerca ao redor do lugar, o tamanho dela, que a terra havia perdido sua vegetação fazia 30 anos, que essas plantas espinhentas protegiam os menires de quedas e que 600 deles haviam sido reerguidos e blá blá blá. Aí eu percebi como ia ser o teor do que aprenderia com ele e me afastei do grupo, preferindo tentar descobrir o mistério sozinho. E conseguiu, meu amigo? Não, mas pelo menos não me senti infantilizado, já que o guia, em vez de contar os detalhes mais intrigantes, ficava fazendo perguntas para as crianças. E aí, é claro, o nível das informações recebidas era bastante irrelevante para um adulto, ainda que os pais se sentissem orgulhosos ao ouvirem a resposta dos filhos. E o que perguntava o guia às crianças? O que eles achavam que aquela população comia, já que vivia próximo do mar, o que significava a palavra neolítico, coisas assim. É compreensível. Quando não se sabe o que dizer e não se pode inventar, é preciso esquivar as questões mais agudas, fazendo diversão. O riso preenche o vazio. Pois é. Ele é um excelente animador, isso sim. As pessoas riam bastante, dava para ouvi-las e vê-las, mesmo estando um pouco longe delas. Mas o senhor conhece algumas histórias sobre a origem deste lugar? Olha, as histórias são muitas, Sr. Govan. Vou abrir o portãozinho e vamos andando e conversando em volta dos menires. Passe, por gentileza. Poderia me contar algumas delas?
se não for atrapalhar a sua ronda noturna, claro. Não atrapalhe nada. Aqui estamos só você e eu e as pedras. Pois bem, diz a lenda que o Papa San Cornélio, perseguido pelos romanos, teria transformado o exército romano em pedra, que seriam esses menires que nos rodeiam. Você já ouviu falar nisso? Sim, ela me fez lembrar dos 8.000 guerreiros de terracota de Qin Shi Huang, encontrados em 1975 na China por um camponês. Bom, nesse caso não são histórias, é a pura realidade. Claro, essa lenda do Papa francês explicaria o alinhamento, as 10 colunas como se fossem as de um exército, ainda que exército sem rosto. Porém, sei que se trata de um anacronismo, já que os menires são bem anteriores ao advento do Império Romano, que foi em 27 a.C. Você é professor de história, Golven? Não, apenas me interesso pelas antigas civilizações e não me contento em ter um punhado de afirmações, muitas vezes desprovidas de lógica e que se encontram nos livros de história. Por exemplo? Até uns 5 anos atrás, eu era globalista. Globalista? Sim, quero dizer, eu acreditava que o planeta Terra tinha forma esférica. Mas quando comecei a investigar e vi as ilustrações de como as antigas civilizações egípcia, Mesopotâmia, grega, etc., representavam a Terra, decidi dar algum crédito e compará-las com as informações atuais. Sabe, há uma frase de um militar e literato francês, François Delanoë, que virou ditado popular. Ela diz o seguinte: On ne doit pas toujours prendre pour argent comptant tout ce qui est écrit aux histoires, que significa que não se deve tomar certas afirmações como verdadeiras sem questioná-las. E foi o que eu fiz. Agora investigo o terraplanismo, que é a teoria de que a Terra é plana, recoberta por um domo invisível. Essa é a maneira como as antigas civilizações representavam o planeta Terra. Em 1958, James Alfred Van Allen descobriu o que hoje se chama Cinturão de Van Allen, uma espécie de campo energético situado entre 15.000 e 25.000 quilômetros do solo que impede qualquer entrada ou saída do planeta Terra. Mas então, como os astronautas teriam viajado até a Lua em 1969? Pois é, não viajaram. Sr. Golven, as suas histórias são tão intrincadas como a origem dos menires de Karnak. Sorria, sem nenhuma malícia, o vigia. Nada disso. Está tudo relacionado, como num quebra-cabeça gigante. Muitas informações foram apagadas dos livros e das memórias humanas. Hoje em dia, há muita distração e pouquíssimo questionamento. E alguns poucos, como eu, tentam encontrar as peças que foram dissimuladas para ir encaixando-as no todo. Bom, mas o que o senhor sabe mais sobre Karnak? Outra lenda conta que seres de pequena estatura e grande força física que viviam na floresta, os Corrigans ou Querions, teriam extraído as pedras, alinhando-as e passando a viver no meio delas. Seria como uma espécie de gnomos, protetores do reino mineral, não é? Mas acho pouco provável. A outra lenda diz que os alinhamentos serviam para sinalizar os lugares com jazimentos de minerais aos extraterrestres.
Entendo, como se fossem pontos de referência vistos de cima para baixo, exatamente como ocorria com as pirâmides. Poderia ser, sim, já que os menires se prolongam por 4 quilômetros, o que facilita sua visualização. E as lendas não param por aí. Mas, e o senhor? O que pensa a respeito, já que trabalha no local? Deve ter ouvido muitas histórias e ter tirado suas próprias conclusões, não é? De tudo o que eu ouvi, penso que os povos que aqui viviam foram visitados por seres extraterrestres, que alinharam os menires maiores a pontos energéticos terrestres, que funcionavam como lugar de reunião ou de culto quando das suas visitas. Por alguma razão que eu não saberia dizer, um belo dia deixaram de visitá-los. Então, esses continuaram durante anos a fio, acrescentando monólitos à obra original, só que agora com pedra bem menores. E é por isso que você vê que a altura dos monólitos é decrescente, medindo de 6 metros a 50 centímetros na parte final. Este alinhamento aqui atravessa terrenos altos, vales e até mesmo um lago, que muito provavelmente não existia naquela época. Certo. Pode ser sim que esses locais tenham sido construídos em uma localidade atravessada por correntes telúricas. Isto explicaria o que me aconteceu esta tarde. Enquanto eu esperava com os demais visitantes, senti uma forte perturbação no meu campo magnético. A estranha sensação durou alguns minutos. Aliás, estou sentindo novamente a mesmíssima sensação. De repente, um clarão iluminou um dos menires que estava a menos de 1 metro de Gulliver. Então, o vigia olhou em direção do clarão, olhou para cima para ver se avistava de onde vinha aquela luz. Virou a cabeça agora na direção de Gulliver, e este, com um sorriso enigmático nos lábios, pondo-se debaixo do foco de luz que iluminava o menir, lhe disse: A partir de agora, você já tem mais uma história para contar. Foi um prazer conversar com você. E desapareceu como em um passe de mágica, como se alguém tivesse apagado a luz apertando um interruptor. O vigia assustado permaneceu alguns segundos sem reação, fixando o menir durante o qual o jovem Gulliver havia desaparecido, até que recobrou os sentidos. Correu para o portãozinho, ignorando os espinhos e arranhando-se todo. Chegando à entrada, afoito, não encontrava a chave. Decidiu pular a cerca. Montou em seguida na bicicleta daquele que se dizia chamar Gulliver e pedalou disparado como uma flecha a avenida abaixo em busca de uma alma humana que pudesse ouvir o que tinha acabado de acontecer. Enquanto pedalava a toda velocidade, foi mudando de ideia. Se contasse a alguém o que tinha acontecido naquela noite, esse alguém riria na sua cara, achando que se tratava de mais uma lenda urbana para a coleção de lendas da cidade francesa de Karnak.